qual é a tua visão hoje da questão do Maracanã? Hoje a gente viu uma informação importante, o Vasco tinha entrado com um mandado de segurança, intimando o governo a responder essa petição do Vasco até e receber um aceite positivo da Justiça, dando o governo até as 2 horas da tarde nesta segunda-feira para se manifestar. E o governo se manifestou, a dupla Fla-Flu meteu mais uma petição até atacando o Vasco, e foi curioso que na petição Flamengo e Fluminense se intitulam os maiores clubes do Rio de Janeiro. Não sei se você leu. Eu vi. Eles colocaram, eu fiz um vídeo até falando a respeito disso. Como é que você tá vendo essa briga e esse rolê aí do Maracanã? Até antes de falar, assim, minha opinião exatamente disso, eu queria falar um negócio antes que, assim, não só no Rio, acho que no Brasil inteiro, que faz parte do brasileiro, principalmente agora no futebol, a gente vai demorar muito a conseguir lidar de uma forma profissional as coisas. O brasileiro, o torcedor, ele tem aquela parte muito clubista ainda, que cega o cara de não conseguir enxergar o que é importante, que é bom pra todo mundo, né? E aí o cara, aí junta também a ignorância de informação, que vem uma página e posta uma coisa e você acha que é aquilo, mas não é a realidade, né? Que a página do Fluminense vai postar uma coisa que às vezes não é a realidade do que tá acontecendo. Foi o que falaram na petição, que o Vasco tá querendo tomar eu não sei qual foi exatamente a palavra, mas foi querendo resumir, meio que mandar no Maracanã. E não é isso. E ainda meteu uns termos que eu achei esdrúxulo, de forma até debochando. Porque o Vasco tá achando que o Maracanã é colônia, de que o Vasco é senhor, e aí ainda cita, que eu até bati muito nessa questão hoje lá no vídeo, que eu fiquei bem chateado, de que, não, porque agora o Vasco tem um investidor que quer o Maracanã porque tá visando lucro. Ora, bolas, o Flamengo e o Fluminense, quando jogam no Maracanã, visam prejuízo. Então, a partir de hoje, vê qual é o custo de se abrir o estádio, calcula certinho a quantidade de torcedor e o preço, e bota lá só para sair no 0x0. Porque uma das maiores rúbricas de receita do Flamengo é bilheteria. O plano de sócio do Flamengo é uma fortuna, dá desconto só de 30% das categorias e vai aumentando o rating da hora de fazer o check-in, e o ingresso não é barato. Elitizaram muito, inclusive. E o Maracanã, o Flamengo não visa lucro também não? Então, assim, aí tentam criar uma narrativa de que é como se o Vasco não existisse mais. Agora o Vasco é a 777. Não, o Vasco continua existindo. Ele tem um sócio que terceirizou o futebol. O clube associativo segue as modalidades olímpicas, inclusive que o Léo trabalha e faz o marketing do futsal, seguem com o Vasco da Gama normalmente. Então não existe Vascos. O Vasco é um só. E ele tem um parceiro comercial no futebol. Cara, você vê que o clubismo cega, porque, assim, eu acho que nesse caso, eu não vou dizer que a torcida do Vasco acaba atrapalhando, porque eu acho que tinha que dividir muito isso. Eles lá, os dirigentes, eles têm que trabalhar profissionalmente entre eles. E essa parte fica pra torcida. Eu acho que eles pegam a pilha quando a torcida do Vasco fala assim, síndico não é dono. Eu acho que eles não querem se passar não querem passar por isso e acabam tomando decisões clubistas. Irmão, não tem outra motivo a não ser esse, né? Eu acho que quando juntasse os responsáveis pelo Vasco na negociação, os responsáveis pelo Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, tinha que tratar a forma profissional, irmão. Não tinha que tratar dessa forma. A zoação fica pro tricolor, fica pro flamenguista, fica pro vascaíno, pro botafoguense, aqui fora. Lá dentro, quando eles sentam na mesa, eu acho que tinha que ver o melhor pra todo mundo. E não é possível que, em sã consciência, alguém que traz, no caso o Vasco, ou você pode me corrigir se eu estiver errado, as melhores empresas de gestão de estádios do mundo, que é a W Torre e a Legend, para um negócio... A W Torre aqui é a Legend no mundo. Isso, né? Então, beleza. W Torre é a maior empresa de negócios de estádio no Brasil e a Legend do mundo, traz na mesa para o negócio. Isso é ruim para alguém? E aí, no caso, o Flamengo e o Fluminense toma... Hoje eu vi uma foto que eu não sei qual foi o estádio, mas tá o governador Cláudio Castro, camisa do Flamengo, e do lado o Rodolfo Landim, com a camisa do Flamengo. Fotinha. Pra tomar decisão clubista, irmão, fica muito complicado. Então vai dificultar muito os avanços do futebol carioca dessa forma. O Vasco só quer o melhor pra todo mundo. O Maracanã tem 1 milhão de formas pra ser explorado. Eventos, os jogos, né? Aí você fala pro pessoal que o Vasco não pode jogar porque não pode tantas horas de intervalo de um jogo pro outro. Sendo que tem jogo que o Flamengo joga no dia e o Fluminense joga no outro. E aí pro Vasco não pode, entendeu?
é chato, porque não estão tratando isso de forma profissional. Quando senta 777 lá com o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, tinha que tratar entre eles. Eles pegam muita pilha da torcida, entendeu? A torcida, isso tinha que ficar pra torcida. Síndico não é dono da parte do Vasco. Eu, como vascaíno, por mais que eu zoe muito os tricolores, os flamenguistas, eu queria, de coração, eu queria que o Flamengo tivesse estádio dele e o Fluminense tivesse estádio dele. Por mais que não tenha, eu me aproveito disso pra brincar, pra zoar, eu queria que fosse que nem São Paulo, que os 4 grandes têm estádio, tem o Pacaembu, que hoje tá sendo feito pra outras coisas, tem museu, tem evento, né? Vai ter semifinal de Carioca, vai ter ida no estádio do Flamengo e volta no estádio do Vasco, um exemplo. Seria melhor pro futebol carioca, mas tá difícil de eles enxergarem isso, entendeu? E o que você falou que entra problema, aí eu vou falar de modelo de negócio. Por que que os clubes e os dirigentes acabam caindo em pilhas de torcida e tendo que muitas das vezes tomar decisões clubistas? Porque no modelo associativo você tem a eleição de 3 em 3 anos. Se esse cara não tá bem com a torcida dele, ele não se reelege. Então, muitas das vezes, dirigente bravateia e fala coisas para ficar bem com o torcedor. Porque ele depende da popularidade dele, e principalmente no quadro associativo do clube, que é quem vota de fato, para se reeleger. Então, por exemplo, se você chega o Landim lá e fala, não, veja bem, Vasco, vem pra cá, senta aqui, a torcida do Flamengo vai cair de pau em cima dele. Isso muda um pouco quando você tem os clubes empresa. Porque o cara lá, irmão, ele não presta conta pra ninguém. O clube é dele, entendeu? O torcedor, ele tem importância? Continua tendo. Mas o gestor, ele ouve menos a torcida e ele não tá pressionado a tomar decisões pelo que o torcedor tá falando, porque ele não tem uma eleição pra disputar daqui a pouco. Ele tá preocupado, sim, se o clube tá entregando um bom produto, porque esse torcedor insatisfeito, ele vai consumir menos, sim. Logo ele fatura menos, podendo ter um lucro menor ou até prejuízo. Então a visão do negócio muda. Tanto é que dirigente nenhum de clube associativo, dos grandes, começa o ano, Santos, tá com um time bem meia boca e todo mundo fala que o time vai... Inicialmente briga pra cair. Pode ser que acerte tudo ali, melhore e consiga coisas melhores. Até porque eu já vi o Santos entrar assim em campeonato, sim, e acabar até um campeonato tranquilo. Mas assim, um presidente do Santos nunca vai chegar a público. Nunca vai ser. Pô, qual é a pretensão? Qual é o campeonato do Santos esse ano? Não, o Santos vai lutar contra rebaixamento. Nem a pau, a torcida cai matando em cima dele. Então, de onde vem esse clubismo? É daí. É a análise que eu faço. O clube é associativo com esse modelo de eleição e presidentes precisando ficarem com a popularidade em dia com seus torcedores /associado, eles acabam falando ou até tomando decisões que vão ser melhor para a popularidade dele. E aí vem a dívida dos clubes. Muitas das vezes presidentes montaram times sem condição nenhuma de pagar para ganhar um título. Sim. Por quê? Para fazer com que ele conseguisse se reeleger e seguir no clube. E as finanças do clube se arrebente pra lá. Aí o próximo chega, em vez dele resolver, ele vai na mesma onda. Que se dane, eu vou fazer um time pra me tentar continuar aqui e o rombo fique pro trouxa que entrar depois. E esse ciclo foi continuando até a gente chegar nessa situação com clubes brasileiros passando de 1 bilhão de dívida, como Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo. Então acho que vem daí, acho não, tenho certeza, vem daí essa posição mais clubista dos dirigentes. Fica absorvendo, né, esse clubismo da torcida pra jogar pra torcida, né? Aí eu te pergunto, qual é o melhor campeonato do mundo? Onde é que hoje tem os melhores jogos, os melhores times, as melhores divisões de cota, mais justa? Qual é o melhor campeonato, na tua opinião, que tu acha? Premier League. Então, é o campeonato que deveria servir de exemplo, né? Pra gente aqui, dos caras sentarem na mesa e negociarem o que é melhor pra todo mundo. A gente não consegue fazer isso nem no Rio, imagina no Brasil.